Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o desmame do Léo. Yes! Yes! Eu consegui. Hoje faz 12 dias exatamente que ele não mama mais e eu vim aqui contar pra vocês como que eu consegui fazer isso. Há exatamente 12 dias atrás, o Léo teve uma consulta na pediatra, aquela consulta de rotina de 2 anos. E eu contei para ela sobre a gravidez. Se você não viu o vídeo em que eu descobri a gravidez, como que eu descobri, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá? Eu contei para ela que eu estava grávida e ela, na mesma hora, ela já falou para eu desmamar o Léo por causa do risco que existe pro aborto. Então, assim, particularmente, eu não acredito muito nisso. Mas, como já era uma vontade que eu tinha de desmamar o Léo há um tempo já, né, alguns meses, eu resolvi fazer da maneira que ela me ordenou, assim. Ela falou que era para parar de dar naquele momento 0 mamadas, e aí ela deu 2 dicas. Ela falou para eu vestir uma blusa do meu marido, do Paulo, que tivesse o cheiro dele, para que o Léo não ficasse muito, assim, apegado ao meu cheiro, sabe? O cheiro do leite, o meu cheiro. E a outra dica que ela deu foi de colocar um micropore, aquela tipo esparadrapo, né, de curativo no peito. Então foi isso que eu fiz. Na verdade, o que deu mais certo pra mim foi colocar o micropore. Dica, não coloque o micropore direto no peito, tá? Que foi o que eu fiz e quase arrancou a minha pele depois. Então, coloque uma gaze, alguma coisa por baixo e aí você cola o micropore por cima, tá bom? Só a dica. É lógico que eu não mostrei colocando o micropore pro Léo, né? Eu fui no banheiro, coloquei e na hora que eu estava em casa, o Léo pediu mamar dele e eu falei pra ele que não ia ter mais mamar, que ele já sabia disso. Inclusive, é uma dica que eu dou pra você que tá querendo desmamar, pra você já ir avisando o seu filho que não vai ter mais. Eu, há uns 2 meses atrás, eu já comecei a falar com o Léo de que quando ele fizesse 2 anos, ele não teria mais mamar. É claro que quando ele fez 2, né, ele continuou mamando em livre demanda, da mesma forma como antes, mas eu sempre falava assim, Léo, você sabe que com 2 aninhos você não vai mais mamar, você já tem 2 anos, né? Eu sempre conversei com ele. Mas, como ia ser uma interrupção muito abrupta, né, das mamadas, eu tive que dar um jeito ali, porque talvez a conversa só não ia rolar e ia ter muito mais choro, muito mais protesto da parte dele. Então, eu acho que, por mais que não fosse um desmame respeitoso, assim, né, porque eu vejo muita gente falando sobre isso, que você enganar o seu filho falando que o mamá tá dodói, colocar um batom vermelho, ou sei lá, né, fazer esse tipo de coisa não é legal, mas eu acredito que no meu caso não teria outro jeito, a não ser que eu parasse a mamada dele gradativamente, que não foi o caso. Eu acho que essa forma pro Léo foi a melhor possível, tá? Então, quando ele viu o micropore no meu peito, ele tentou até colocar a boca, mas logo quando ele colocou, ele já sentiu a textura diferente, claro, né? E aí ele já não quis mais. E depois ele não quis nem olhar pro peito. Eu perguntava pra ele, toda vez que ele pedia mamar, eu perguntava pra ele, você quer ver o mamar? O mamar tá dodói, você quer ver? Aí ele falava que não. Mas isso durou aí uns 3, 4 dias. E depois ele queria sim ver o mamar dodói. E quando ele via, ele ficava até um pouquinho triste, eu sentia, assim. Ele deitava, inclusive, assim, ó, com o rostinho perto, assim, sabe? Só que ele não tentava mamar, ele não pedia mais. Então, vamos fazer um resumão geral, né? Pra ficar mais claro. Nos 2 primeiros dias, ele chorou algumas vezes, principalmente à noite, né? Porque a mamada para dormir era a mais importante para ele, com certeza. Então, a vida toda ele só dormiu mamando. Então, essa mamada para ele foi a mais difícil de tirar, porque realmente ele sentiu muita falta. E nos 2 primeiros dias ele ficou muito triste mesmo, tadinho. Eu tenho muita dó. Mas eu fiquei firme, eu continuei, né, esse processo, porque eu sabia que uma hora ia passar. Então eu fui tranquila, fui calma,
e fui conversando com ele, tentando na medida do possível, né, quando ele escutava, e substituir pelo leite que a doutora prescreveu. Então ele tá tomando aquele Enfagrow junto com o Sustagem Kids de chocolate, que é para dar um gostinho a mais, porque ele era uma criança que não aceitava leite nenhum, tá? Então é por isso que ela prescreveu o Sustagem Kids. E aí ele começou a tomar o leite, por incrível que pareça, ele aceitou. Eu falei que não tinha mais mamá, que agora era o TT, então eu tô chamando o leite dele de TT, e agora ele sabe que só tem o TT, não tem mais mamá. Nos 2 primeiros dias, para fazer ele dormir, foi mais desafiador, assim. Mas depois, eu acho que ele entendeu que não teria mais mamá, que ele teria que dormir, e isso era outra coisa que eu conversava muito com ele, quando ele ainda mamava, eu falava para ele, como que você vai dormir, Léo? Agora, como que você vai dormir? Você vai dormir deitando aqui na sua caminha, e aí você vai fechar os olhos e vai dormir. Ele até ficava brincando comigo como que ele ia dormir, ele fingia que ia deitar na caminha dele e fechar o olho, né? Então ele entendia realmente o que eu estava falando, e depois ele realmente viu que era dessa forma que ele ia dormir. Então a diferença era que no começo ele dormia em mim, né? Como se ele estivesse mamando, exatamente na posição que ele mamava, ele dormia, e aí eu colocava ele no colchãozinho dele. Depois, gente, o sono dele mudou muito, ele dormiu a noite toda. Hoje, como faz 12 dias já que ele desmamou, eu posso dizer que ele tem dormido a noite toda, e ele tá dormindo muito melhor, tanto durante a soneca do dia, quanto à noite. E outra coisa que mudou muito, muito mesmo, é que ele começou a comer muito. A alimentação dele era uma coisa que me preocupava muito, porque ele substituía tudo pelo mamá. Então, água, comida, era tudo assim, mamá, né? Qualquer coisinha que ele sentia, um medo, uma frustração, né? Se a gente brigasse com ele, ele queria mamar. E aí eu acho que isso atrapalhava um pouco a fome dele, porque ele ia mamando aos pouquinhos, só que nunca mamava o suficiente, mas era o suficiente para matar a fome dele, e na hora que ele deveria comer, ele não queria comer direito, porque ele sabia que teria mamar, então virava um ciclo assim, uma bola de neve. E aí ele não engordava, tanto que hoje, com 2 anos, ele estava pesando 9,9 kg. Mas então, qual que é a dica que eu dou para você que quer desmamar o seu filho? Então a primeira dica é, esteja certa que é isso que você quer, porque a decisão é sempre da mãe, tá? Por mais que o bebê seja aquele bebê que gosta, ama mamar, como era o caso do Léo, ele amava mamar, era um prazer para ele, dava para ver isso, sabe? Mas a minha mente sempre foi firme, eu nunca fraquejei a ponto de querer realmente dar o peito para ele de novo, porque era uma coisa que eu estava bem convicta de que estava na hora certa e era o que eu queria fazer realmente. Então esteja certa, esteja 110% certa de que você quer desmamar. Também está ligado com a força de vontade, porque exige uma energia dos pais, né, nessa hora, porque antes o bebê chorava e acontecia alguma coisa, você ia lá e dava mamar e tá tudo certo, né? Era, no meu caso, era esse. Então, eu evitava, assim, um pouco os problemas aí, né, ou as questões que o Léo tinha que enfrentar com o mamá, né, porque ele pedia e também porque às vezes eu tava tão cansada, eu falava, ai, mama, tá tudo certo. É quando não tem mais o mamá, tudo que acontecer com o seu filho, ele vai pedir e não vai ter, e ele vai chorar, e ele vai ter que enfrentar aquela situação. Então, a força de vontade é muito importante, né? Porque você tem que estar ali firme, você tem que manter a calma. Muitas vezes é difícil você manter essa calma, porque às vezes você não sabe mais o que fazer, né? Mas é importante manter e pensar que vai passar, que é uma fase que passa relativamente rápida. Então, questão de dias aí, o bebê já se acostuma, né? A criança já se acostuma, e aí é só continuar levando que vai dar tudo certo. Hoje o Léo ainda pede o mamar, ele lembra, ele sabe que tá dodói, né? Então assim, para você ter uma noção, eu ainda continuo com o micropore no peito, né? Todo dia eu tenho que colocar, porque todo dia, uma hora ou outra, ele pede para ver.
E eu ainda tenho um certo receio de que ele vá querer mamar, colocar a boca ali, então eu não tirei ainda o micropore do peito. Mas ele pede, mas ele já sabe que ele não vai ter, sabe? Então tá desse jeito. A outra dica que eu posso dar, que aqui em casa eu acho que fez toda a diferença, foi o Léo dormir no quarto dele. Porque o Léo dorme no cantinho dele desde os 5 meses de idade, então ele já tá bem acostumado a dormir sozinho. Mas se você não fez isso ainda, eu sugiro que você faça essa transição para a cama dele ou para o berço, para o quartinho dele, e depois faça o desmame. Porque é muito mais fácil para a criança quando ela não tá te vendo ali a noite inteira, você não tá disponível ali a noite toda para ele. O seu filho vai continuar acordando, mas com certeza vai ser com muito menos frequência, sabe? E aí vai ser muito mais fácil você manejar esse desmame aí durante a madrugada. E a última dica que eu dou é em relação a você mesma, né? Que no meu caso, como eu tirei de uma hora para outra realmente o peito do Léo, né? Empedrou demais. Nossa, os 2 primeiros dias eu falo que foi assim, dias de tortura, porque às vezes dava aquela vontade de dar mamar só para dar aquela aliviada no peito, sabe? Se puder, claro, tirar gradativamente, né, a mamada do seu filho é melhor, né? É melhor para você, é melhor para o seu filho, mas se não tiver como, se você quiser realmente cortar de uma vez, então eu sugiro que a hora que o seu peito fica bem cheio, você esvazie um pouquinho, só para dar aquela aliviada, mas não chegue a esgotar o seu peito, não chegue a esvaziar completamente. Porque senão o seu corpo vai entender que precisa produzir mais leite, né? Que alguém está mamando ali. Então é bom você não esvaziar completamente, mas não deixar cheio a ponto de empedrar. Eu deixei, e isso, nossa, foi terrível nos dias seguintes, porque eu não conseguia dormir direito, porque o peito doía. E depois de uns dias só que eu resolvi dar uma drenada aí nesse leite, fazer umas massagens e tal, e fazer compressa fria também ajuda bastante a aliviar a dor. Você faz essa drenagem do leite e coloca uma compressa fria aí. Eu tentava tirar o leite só uma vez por dia, para o meu corpo entender que realmente não tinha mais ninguém mamando ali. E hoje, com 12 dias, eu digo que a produção de leite zerou mesmo. Lógico que se eu apertar o peito vai sair leite, né? Mas não tem empedrado mais. E tá cada dia mais diminuindo esse leite empedrado que tava ali parado no meu peito, sabe? E agora realmente eu não tô sentindo quase nenhum desconforto no peito. Tá tudo certo. Essa foi a minha experiência com o desmame. Eu achei que, sinceramente, seria muito mais difícil tirar o peito do Léo, mas eu acredito que seria muito mais difícil, para mim, ter que tirar gradativamente. Porque o Léo, ele ia entender que ele teria o mamar dele, mas não teria naquela hora, e talvez as birras e o protesto dele seria muito maior. Então eu realmente fiquei bem surpresa e bem feliz que finalmente eu consegui fazer esse desmame dele. Eu tô muito feliz que eu consegui amamentar o Léo durante 2 anos. Isso é uma vitória, com certeza. Eu acredito que cada mãe tem o seu limite e eu tinha chegado no meu. Eu acho que chega um ponto que a gente fica um pouco cansada, né? A gente vira escrava da amamentação. Pode ser coisa bem pouca, assim, por exemplo, uma roupa que você quer usar, que faz tempo que você não usa, um vestido, por exemplo. Eu não tinha liberdade de sentar numa cadeira ao lado do Léo, porque era eu sentar que ele queria mamar. Eu não podia sentar, gente, eu não podia sentar. Então, se eu sentasse aonde fosse, na rua, aqui em casa, no sofá, qualquer lugar, se o Léo me visse sentada, ele ia querer mamar. Ele sentia algum desconforto de algum lugar que ele não conhecia, ele ia querer mamar. Então isso estava me sugando as energias, sabe? E tanto que eu percebi que depois que ele desmamou, eu me senti realmente libertada. Foi a minha carta de alforria, sabe? É muito bom amamentar, é maravilhoso. E essa sensação de que você está nutrindo o seu filho não tem igual. Mas chegou a hora, e eu acredito que foi na hora certa, foi na hora de Deus, foi na hora que precisava ser. E eu vou explicar um pouquinho melhor
num vídeo sobre a gravidez, então fica aí pro próximo capítulo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta de papo maternidade, se inscreve aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque eu já falei muito, esse vídeo eu acho que vai ficar enorme, mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, escreve aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!